Hoje nós vamos terminar a ministração da semana passada. Eu fiquei numa crise essa semana, se era para falar de outra coisa, mas o senhor confirmou mesmo. É o sim, sim, não, não, né? Nós começamos e dizemos, então vamos cumprir o que foi dito. Vamos ler Filipenses 3, a partir do versículo 7. Pode mudar a versão para NVI. Só clicar no ticketzinho lá. Isto. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivam de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós vimos semana passada que nós temos dois tipos de vida, vivida, cada uma delas, em um caminho específico. Ou é o caminho que Paulo mostra, o que ele anda, ou é o caminho da perdição. Ou é o caminho que espera o Salvador dos céus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ou é o caminho que leva ao inferno. E não existe como você estar uma hora em um e uma hora em outro. A não ser que o Senhor te salve e você passe do caminho das trevas para o caminho da luz e não saia mais dele. Mas olha o perigo de sair, perigo de não assumir a identidade que ele dá e aceitar o chamado. Nós vemos que a vida de Paulo foi um exemplo disso, e mesmo assim ele disse que ainda não atingiu o alvo, mas ainda continua querendo conhecer Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação nos sofrimentos de Cristo, para de alguma forma conseguir a ressurreição dentre os mortos. Olha só quão arrogantes nós podemos ser, achando que por aceitarmos Jesus como nosso Salvador, nós já estamos na glória, salvos. Nem Paulo disse isso. Eu ainda estou correndo a corrida. Depois de tudo que eu sofri, passei, eu ainda estou buscando isso. Eu ainda quero conhecer. Eu quero conhecer, para que eu possa algum dia conhecer a ressurreição também. Para que eu possa. Nós falamos, eu já tenho ressurreição, eu já sou salvo, vou viver a vida agora com o Senhor, ou para o Senhor, ou pelo Senhor. Nós aprendemos uma mentira. Nós não somos chamados para ter descanso agora. Nossa vida é no meio dos lobos, encarando as feras, desafiando os gigantes, derrubando as muralhas, enfrentando o inimigo, que Efésios fala da armadura e que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra os nossos inimigos espirituais. E ainda tem a luta interna da carne,
Não tem descanso para nós enquanto a gente está aqui. Não tem. Você quer descanso? Abandona a fé. Nós trocamos o descanso temporal pelo descanso eterno. Nós esperamos, como a natureza também espera, ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Nós também esperamos essa manifestação. Nós falamos, Maranata, Maranata, Senhor, está pesado, está difícil, estou indo para ti, largando o meu jugo pesado, me dá o teu que é leve, o seu fardo que é suave. Eu não estou aguentando. Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Está difícil. Vem, Senhor. Tem misericórdia de nós. Está difícil. Se você não tem essa sensação, talvez você está buscando a paz do mundo e pode estar conseguindo ela. Essa não é a paz de Deus. Porque quando nós olhamos para a palavra, e nós vemos um texto como esse, nós vemos que Paulo, que foi Paulo, não tinha descanso, mas ainda buscava outras coisas e não descanso. O descanso era a segunda busca dele, era a última. Antes disso, ele buscava ensinar, buscava servir, buscava fazer o reino chegar, buscava Deus, para Deus estar nele, buscava cumprir a missão, mesmo que fosse no sofrimento. É isso que ele buscava. Eu quero, eu preciso, eu fui chamado para isso. Eu não posso negar o meu chamado. Então, eu ainda espero conhecer Cristo. Eu espero participar da sua ressurreição, do seu sofrimento. É isso que eu quero. Eu estou buscando isso. Então é uma busca a vida toda intensa por crucificação. Quem não busca a crucificação diária, numa busca intensa, vive na carne. Nós temos que perceber o agir de Deus. Deus só age por meio do Espírito fazendo isso. A igreja, de forma geral, nós como membros, ou talvez supostos membros, que pensamos que somos, não pensamos desse jeito. Nós queremos um Deus que cuida, que abençoa, que abre portas, o Deus Pai, mas não o Deus missionário, general da guerra. 2 ou 3 semanas atrás, todos vieram para frente quase e se alistaram no exército. Cadê o exército? Tá bom a guerra lá fora? Deve estar, porque foi da boca para fora. Uma hora nós vamos pensar sobre o que nós falamos. A Bíblia diz basicamente que da língua saem frutos. E todo mundo que semeia da língua colherá os seus frutos, do bem para a vida ou do mal para a morte. E Deus diz que se você faz um voto, Ele odeia quando você não cumpre. Então é melhor não fazer o voto. E aí vai. Então se você se alistou, o que aconteceu nessas 2 ou 3 semanas? Virou espião? É a ordem de Deus virar espião? Agente secreto? Sozinho, missionário, isolado, no dia a dia da correria? O que aconteceu? Não, eu estou me alistando agora no exército. A gente fez uma oração. Não foi para Éfeso que vocês se alistaram, ou que quem estava aqui aquele dia fez isso. Não foi para mim, para quem está do lado. Foi para Deus. Eu tenho feito visitas, e nas visitas eu tenho perguntado para as pessoas, vocês querem andar conosco? Não vamos dar o que vocês precisam. A gente dá conforme a gente pode. Se eu pudesse, eu pagaria as contas de todo mundo. Mas o propósito não é esse. É a gente andar junto para servir Deus junto, para conhecer Deus juntos. Estamos aqui, vocês topam, querem, venham. Nós estamos lá numa luta para a gente perder essa cultura, esse conceito, conteúdo religioso que nos aprisionou a vida toda, nos libertando da religião para viver a fé. Quer? As pessoas balançam, não respondem. E quando respondem, parece que é por causa da pressão, da consciência pesada, da emoção que está aflorando, ou do entusiasmo, porque a gente está lá falando do reino, fala, eu quero isso.
Passa um dia, a pessoa some. Ela faz um voto e esquece dele a hora que dorme. Dia seguinte, vida nova, dia novo, mas mesma coisa. Mesma vida. Não muda nada, foi só um voto feito. E nós temos visto ultimamente, isso é muito sério, muitas pessoas aqui no nosso meio, muitas, não, vamos dizer algumas, que a gente tem percebido, que fizeram o voto, aceitaram para Deus, e depois negam com a boca delas e falam, eu não quero mais. Nós temos visto no nosso meio, doença chegando, a morte se aproximando, por 3 vezes nessa última semana. Algumas pessoas aqui que têm dom, perceberam o cheiro da flor de velório no nosso meio. 3 vezes, a última foi ontem. A morte está nos rondando. Nós estamos levando na barriga, brincando. Essa semana, na oração de quinta à noite, 2 pessoas com esse dom perceberam um espírito passando, até o vento dele foi sentido. Aqui, no meio da oração, olha que ousadia. O diabo está nos pressionando e a gente não está no exército lutando, a gente está deixando, porque nós temos outras prioridades. A morte está do lado. Nós temos visto as pessoas negando, não quero mais, cansei, estou ouvindo outras coisas, estou indo para outros lugares, estou qualquer coisa que seja, porcaria do mundo, não honra aquilo que falou com a própria boca. Isso é dar uma brecha, eu não creio em brecha, mas é isso que acontece, nós não damos uma brecha, nós viramos uma brecha para Satanás. Nós damos permissão legal para que ele possa nos atingir. E as pessoas, essas que eu citei, algumas que têm feito isso, têm ficado doentes, notícias ruins têm chegado, a opressão tem aumentado e não está fazendo parte do exército que se alistou, porque não está no nosso meio. Não anda conosco, não participa do que a gente faz, não vem orar com a gente, não vem estudar com a gente, não faz jejum com a gente, só vem no culto, se vem. Depois de ter falado com a própria boca. O Senhor tem avisado e avisou 3 vezes essa semana. O espírito da morte está no meio de vocês. E nós sabemos que desde o começo da pandemia, ninguém do nosso meio morreu. Nós temos lutado, alguns, poucos, têm lutado em oração. Essa semana intensificou, porque nós temos percebido o Senhor falando. Ora mais, guerreia mais, zele mais, porque não adianta só entrar em oração e guerrear, tem que zelar. Zelar é a parte pior, é fácil orar guerreando. Tem gente que tem vergonha de orar, pois é. O pior não é orar, é zelar, porque zelar é levar a pessoa que está em pecado a sair do pecado. É levar o ímpio a se arrepender. É falar do reino para todo mundo. Isso é difícil de fazer. Isso é zelar. É acabar com a injustiça do mundo, levando a justiça de Cristo para a pessoa que está perto de você. Isso é difícil de fazer. Orar é fácil. Tem gente que acha difícil orar e nem ora. Imagina levar a palavra e o reino. Pode esquecer. Não tem zelo, não tem poder. Porque o Senhor espera que a gente cumpra a missão. Ele dá poder para cumprir a missão. Ele manda dinheiro para cumprir a missão. Semana retrasada, a gente precisou pedir para nossa liderança orar para pagar o aluguel. Onde está o sobrenatural de Deus? Não tem, se a gente não zelar pelo reino. Não tem sobrenatural se a gente viver na carne. Achando que por orar, jejuar e ler a Bíblia em casa, tá bom. Não tá bom. Isso não é zelar pelo reino. Isso é cuidar de você mesmo. Deus chamou um exército. Ele enche a gente de armas. Dá uma armadura espiritual. Dá a espada do Espírito, que é a palavra. Dá o escudo, que é a fé. E aí nós podemos ir desenvolvendo a armadura. Além de todo o resto que a Bíblia fala que nós temos, o sangue de Cristo derramado, a proteção contra o ataque do mal, a resistência contra as flechas, o suporte para conseguir resistir à tentação e às provações que nós recebemos, que não podem passar além daquilo que a gente
resiste, tem poder para resistir, e aí vai. Tudo isso é para quê? É para cumprir a missão. Não é para ficar em casa orando, lendo a Bíblia, fazendo jejum e vindo para a igreja. Não é para isso que nós somos chamados. Mas quem está vindo, glória a Deus. Porque tem um monte de gente que não está nem aí. Olha aqui. E aí nós perguntamos, está vendo o culto em casa pelo menos? Não. Ou lá no meio da semana, quando sobra tempo. É isso que acontece. É quando sobra tempo. Aí o espírito da morte está rondando. Aí a gente está guerreando, parece Jó, lutando pelos seus amigos para que eles não morram, porque são tudo mal, perverso. Parece que nós precisamos carregar o reino sozinho nas costas. Nós vamos carregar se o Senhor deixar. Nós oramos por amor de todos os que vêm, de todos os que não vêm. Nós guerreamos pela vida de todo mundo e vamos continuar fazendo isso. Quem está perto, quem está longe, quem assiste pela internet, por todos. Nosso papel é esse. Mas nós não podemos tirar a responsabilidade individual de cada um. Não é porque alguém ora por você que você está livre de zelar pelo reino. Na verdade, pode ser o contrário. A pessoa pode estar orando por você porque você acorde e zele pelo reino. E não para que Deus te abençoe. E aí Paulo mostra essas duas opções de vida. E hoje o nosso tema, para terminar, está lá no finalzinho. Acho que é versículo 18, põe ele para mim. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quem é o inimigo da cruz de Cristo? É quem não aceita ela, é quem foge dela, é quem nega, é quem faz outras coisas e não vai para a cruz todos os dias, todo o tempo. É aquele orgulhoso, vaidoso, arrogante, é o que quer aparecer, que quer receber glórias, é o que quer ter direitos e tem uma vontade enorme de servir Deus, mas não se move no serviço. Porque quando você está na cruz, você mortifica a si mesmo para servir a Deus do jeito dele, e aí você abre os seus ouvidos para ele te mandar onde ele quer ir. Então, se você está indo onde Deus quer, você não está inimigo da cruz de Cristo. Agora, se você não está indo onde Deus quer, você é inimigo da cruz de Cristo. É simples assim. Onde é que Deus mandou você essa semana? Não ouvi Deus. É inimigo da cruz de Cristo. Por quê? Porque é só o crucificado que consegue ouvir Deus. Deus fala com seus filhos. O filho dele morreu. Você morreu também? Deus fala com Jesus. Deus quer falar com Jesus que habita em você por meio do Espírito. O Espírito só habita em você se você morrer. Está percebendo a lógica? Morreu, Espírito, ouvido, capacitação para ouvir, ouve e obedece. Não tem o Espírito, não tem ouvido para ouvir. Não tem ouvido para ouvir por quê? Porque não morreu. Não morreu é inimigo da cruz de Cristo. Paulo diz, põe de novo, por favor. Repito com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Próximo. Qual é o seu fim? O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. Tem orgulho do que é vergonhoso e só pensa nas coisas terrenas. Onde é que está o seu pensamento? Você quer conhecer a Cristo? Quero. Ah, tá. Então tem mais 2 conhecimentos para você carregar junto. Você quer participar da sua ressurreição? Você quer conhecer o seu sofrimento? Ah, não. Eu só quero conhecer Cristo. Eu não quero o sofrimento de Cristo. Então não conhece Cristo, porque Cristo crucificado que nós conhecemos, não Cristo glorioso. Glorioso vai ser na eternidade. Hoje é o Cristo crucificado. Você quer conhecer Cristo? Ele está lá na cruz, vai lá. Paulo ia para a cruz. Quem não está indo para a cruz, ó, o destino ali, ó. O destino deles é a perdição. Se você não está na cruz, o seu caminho é o abismo. O abismo.
Imagina que tem uma linha bem fininha aqui, de nylon, no meio da igreja. Esse é o caminho apertado. No fim, lá na frente, está o céu. Agora, todo o resto é o caminho largo. Quem que está nessa linha fina, no caminho estreito? Avalie-se a si mesmo. É fácil pensar que está. Isso é auto-engano. Cuidado. Porque Paulo fez uma diferença muito forte ali. E Jesus, antes dele e depois dele também, em Apocalipse, por meio de João, falou muito seriamente sobre o que é o inferno. Parece que a nossa geração esqueceu. E tem duas mensagens que nós não gostamos de ouvir: cruz e inferno. Renúncia e perigo. Nós não podemos falar disso na igreja. Não podemos. Só que a gente tem falado da cruz a vida toda. Parece que acostumou já. Já sei o que é isso. Vai falar mais do mesmo. Talvez é por causa disso que Deus está mandando repetir tanto. Porque não está carregando a sua cruz. Nós vamos falar isso mais 20 anos se precisar. Sabe qual que é o perigo? É o medo que eu tenho. É você ficar ouvindo tanto que vai criar uma casca na sua vida, no seu ouvido, um filtro. Você não vai mais deixar isso entrar no coração. Você vai falar, mas falou a mesma coisa. Isso eu já sei. Mais do mesmo. Vou procurar outro lugar. Vou ver na internet. Só fala isso, só fala isso, só fala isso. E não muda a vida. Porque é fácil a gente acabar com os ensinamentos errados que a gente tem no nosso meio. Essa casca é fina, porque o evangelho é potente. Ele vem e rasga o evangelho falso, que nem é evangelho. O evangelho da prosperidade, do coach, do sucesso, da troca, da barganha, da bênção. Isso daí é fácil a gente quebrar, é só pregar a palavra no evangelho. Bum, quebrou. Ah, então não é assim? Não, beleza, então vamos viver. Aí a pessoa começa a perceber a mensagem pesada da cruz e vai machucando, em vez de se prostrar e chorar, falar, ai que palavra linda, nossa, que palavra bonita. Aí não entra para regaçar a vida da pessoa de dentro para fora, mudando o ser dela. Ela só acha bonita a palavra, porque é verdadeira essa palavra. É verdadeira para os outros, porque para ela não funcionou nada. Ela está ouvindo. Não vai para a cruz, é um maldito que vai para a perdição, um inimigo da cruz de Cristo. Só a cruz de Cristo que faz Deus olhar para você. O resto é a ira dele que vai se manifestar. Aí a pessoa pega essa mensagem da cruz de Cristo e não absorve na vida dela, porque na hora da tentação, da provação, da luta, ela chuta o balde, ela agride, ela é vaidosa, é arrogante, ela quer fazer coisa para aparecer. Ela procura o benefício próprio, está ali no texto nosso. O seu Deus é o estômago. Está olhando para si o tempo todo. Aí Deus vem e fala de novo da cruz, fala de novo da cruz, fala de novo da cruz. E a Bíblia faz 2000 anos que está falando todos os dias da cruz. E em vários textos, que se você ler, você vai ficar mais cansada dela do que da nossa mensagem aqui. Não deixa isso criar uma casca na sua vida. Por que não assume de uma vez? Assume de uma vez a cruz. Coloque-se na mão de Deus. Pai, estou aqui. Não quero mais viver do meu jeito. Não quero mais ser assim. Me mortifique. E depois, Pai, me ressuscite. E depois, Pai, me encha. E depois, Pai, me envie. E depois, Pai, me use. E depois, Pai, no meio disso tudo que é difícil, me leva para o céu. Depois de tudo isso, Pai, eu quero ficar aqui porque o inferno está recebendo multidões. Está sendo jogado todo dia, todo dia, todo dia. E se você esqueceu do que é o inferno, vamos lembrar. Hoje nós vamos lembrar, rapidinho. Nós falamos geralmente assim, olha que absurdo. Minha vida está um inferno. Não sabe o que está falando. Esse calor do inferno. Barulho infernal. Não sabe o que está falando. Sério, um calorzinho, é o inferno. Tem noção do que é o inferno. O começo de tudo para a gente entender um pouquinho do inferno é saber como é que vai acontecer. Primeiro, Jesus disse em João 5:22. O Pai a ninguém julga.
mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Olha aí, já começa pegando, né? Eu lhes asseguro. Jesus que falou, tá? Estou falando uma coisa para você, ó. É verdade que eu vou falar, eu tenho certeza disso. Se eu falar, você fala, ele disse que é certeza, mas vamos conferir? Exatamente, fui eu que falei. Mas aqui não sou eu que estou falando, tá? Jesus disse, eu lhes asseguro. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus tem certeza disso. E é Jesus que falou. E no versículo 26, pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aos que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida. Os que fizeram o mal, ressuscitarão para serem condenados. Então, nós estamos começando a pegar a imagem da coisa. O julgamento está na mão de Cristo. Ele falou que logo todo mundo vai ouvir a voz dele quando ele voltar. E todo mundo vai ressuscitar e os túmulos serão abertos, nós todos acordaremos. E todos serão julgados pelo que fez. Se fez o bem, vai para a vida. Se fez o mal, vai para condenação, destruição, perdição, inferno. O bem e o mal não é da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é mal o tempo todo. O bem da árvore do conhecimento do bem é mal também, porque é a árvore da morte. Esse bem que você tem que praticar são as obras de Deus. É a árvore da vida. É o que Deus mandou você fazer. Não é bondade humana do seu jeito na hora que você quer. Não é sacrifício que ele quer. Ele quer obediência. Se você não obedece, mas sacrifica, é a árvore do bem. Não presta para ele. Uma hora nós vamos falar disso, talvez semana que vem. Tem que discernir essa diferença aí. Tem que saber. Tem que sair das duas árvores, dos dois frutos da árvore errada. E aí vem Apocalipse e mostra como é que vai ser. Apocalipse 20, 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Gente, a terra e o céu fugiram da presença dele. Você tem medo de tsunami? Tsunami tem medo dele. Você tem medo de vulcão e terremoto? Isso daí tem medo dele, porque eles fugiram da própria presença. Se você chegar em casa agora, meus gatos não te conhecem. Sabe o que acontece com eles? Desaparece. Não adianta chamar, some. Não adianta nem procurar, porque eles se escondem bem escondidos. Parece que vira rato. Entra em cada buraco, você não tem ideia. Eles somem da sua presença. Porque você é um ser humano, dominador da criação, mesmo sem ser filho de Deus. Os nossos gatinhos têm medo de você, se você for lá. A criação toda vai fugir de Jesus no dia do julgamento. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Quais livros será? Vamos ver. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Então, percebe? Tem vários livros e tem um livro. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. São os livros das obras. Você vai ser julgado conforme esses livros. Todos serão julgados pelos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, no livro,
da vida, este foi lançado no lago de fogo. Mesmo quem foi encontrado no livro da vida vai ser julgado pelos livros das obras. Mas somente os que estão no livro da vida não serão lançados no lago de fogo. Quem é que tem o nome no livro da vida? O crucificado. Quem morreu lá. Naquele dia em que ele morreu, Deus ressuscitou, deu um novo nome, uma nova identidade, um novo espírito, um novo destino e escreveu o nome dele no livro da vida. Não é quando batiza. A gente ora errado no batismo. Obrigado, Pai, porque hoje, quando essa pessoa se batizou, um novo fez festa no céu, porque o seu nome foi escrito no livro da vida. Mentira. Foi escrito quando a pessoa foi para a cruz, antes do batismo. Aquele dia teve festa no céu. Mais uma pessoa com o nome aqui, olha só. Tão difícil de ter alguém escrito no livro da vida. Tão difícil, por quê? Porque tem festa no céu quando alguém é escrito lá. Quando é que tem festa no céu? Provavelmente não é todo dia. Mais um, uhul, mais um, mais um, mais um. Quando será que vai ser o próximo? O senhor fala, depende da minha igreja. Eu mandei a minha igreja para fazer a colheita. Faz mais de um ano que a gente está aqui. Faz 3 anos que a gente anda junto com alguns. Só lembro de uma conversão, né, Ana? Uma. Quantas pessoas já passaram pelo nosso meio desde 3 anos atrás? Vem, vai. Vem, vai. Vem, vai. Está todo mundo no caminho largo, assim, ó. Todo mundo. Todas as pessoas que você conhece que não são crucificadas podem estar no nosso meio ainda. Estão no caminho largo. Em João 3,36, Jesus é bem claro sobre quem vai ser salvo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Percebe que a ira de Deus não é futura, é presente? A ira de Deus permanece. Permanece por quê? Porque já estava e continua. Permanece. Não é a ira de Deus vem sobre ele. Não. Não é a ira de Deus virá sobre ele. Não. É permanece. Já a ira de Deus está sobre ele, porque ele nasceu condenado ao inferno. A ira de Deus estava com ele, porque na vida toda dele ele viveu na carne. A ira de Deus está sobre ele, porque ele ainda está perdido. E a ira de Deus permanece com ele durante a vida toda dele, até o julgamento final. Quando a ira de Deus se derramará na plenitude da sua força sobre a pessoa, e ele será lançado no lago de fogo, porque o seu nome não está no livro da vida. Essa é a vida de quem rejeita o Filho. Quem rejeita o Filho? Provavelmente eu rejeito o Filho. Como? Pois é, vamos continuar. Tem um pastor escocês que chamou James Deeney. Ele diz o seguinte: se há algo verdadeiro nas Escrituras, é isto. Aqueles que teimosamente se recusarem a se submeter ao Evangelho e amar e obedecer a Jesus, sofrerão perda irreparável e infinita na segunda vinda de Cristo. Passarão por uma noite em que o amanhecer jamais chegará. É tão gostoso, né? Eu acordei feliz hoje, eu abri a janela. A Marjorie abriu do quarto, eu vi o sol. Depois de um pouquinho de chuva só, a gente ama ver o sol. Que delícia, olha que dia lindo, brilhante. A pessoa vai ter uma noite sem fim. Não tem sol, não tem luz nenhuma. É trevas densas, eternas. E olha o que Jesus falou no Sermão do Monte que nós temos que fazer. Se a sua mão te fizer pecar, tropeçar, corte-a fora. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos, ser jogado no inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Até aqui ele falou 2 vezes que o fogo não se apaga e tem um verme que não morre. E continuou. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga.
3 vezes, o fogo não se apaga. 2 vezes, o verme não morre. E continuou. E se seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no inferno, onde o quê? Onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Foram 3 vezes. O verme não morre. 4 vezes. O fogo não se apaga. Quando ele fala 2 vezes, ele quer dar ênfase, porque é verdade aquilo lá. Olha quantas vezes ele repetiu isso. 7 vezes. Sabe o que é o verme não morre? Deixa o lixo com comida orgânica em casa 3 dias. Você vai ver um monte de bigato comendo a carne, a comida podre. Fedido, nojento, podre. A pessoa vai estar viva e o seu verme não vai morrer. Pela eternidade, comendo a pessoa viva, sem ela ser comida. Porque ela é eterna, não morre. É o verme comendo o vivo que não morre. E o vivo sentindo isso. Isso é só uma parte, tem a outra. O fogo não se apaga. Põe a mão no fogo para testar. Ah, não, já pus, já sei. Pois é. É o fogo no corpo todo, o tempo todo. Porque você acha injusto o pecador sofrer isso? Pois é, mas os filhos de Deus são jogados no meio do fogo, nas fornalhas, nas fogueiras, e até hoje eles morrem assim. O corpo inteiro é queimado pelo fogo. Um filho de Deus que tem o nome no livro da vida. Deus vai fazer o que com os assassinos? Vai fazer sofrer no fogo eterno que não se apaga. Tonto, tolo, imbecil, não se negou, vai para o fogo eterno que o verme não morre, seu besta. Em Apocalipse 21:8, no lago de fogo que arde com enxofre, a coisa vai ficando pior. É um lugar de horror, de terror, de tormento, de escuridão. E vai piorando. Lucas 16:22. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. A história do rico com Lázaro, que o rico não ajudou Lázaro, o mendigo, os 2 morreram. Lázaro foi para o céu. O rico foi para o inferno, no Hades. Lá estava sendo atormentado. Coloca aí uma agulha na sua coluna e anda com ela 24 horas por dia. Chama isso de espinho na carne, se quiser, e vê quanto tempo você aguenta ser atormentado por isso. Não dá para sentar, não dá para deitar, não dá para levantar, não dá para gritar, não dá para chorar. É uma dor que não sai o tempo todo. É um espeto que você tem te atormentando o tempo todo. Além do fogo queimando e do verme não morrendo. No banquete nupcial, em Mateus 22:13, então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Você gosta de chorar? Só de alegria. Só de graça. Nossa, chorei de rir. Aqui não é assim não. É um choro com ranger de dentes. Não estou aguentando isso daqui. Eu não estou aguentando mais. Mas é eterno. Não vai ter sossego. Não tem uma gotinha de água para aliviar. Não tem um ventinho para refrescar. É atormento eterno, com choro e ranger de dentes. Em 2 Tessalonicenses, de 1:8-9, ele fala que punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor. Quem?
Ah, os que não conhecem a Deus. Não, eu conheço. Ótimo. Primeira condição, carimbada, aprovado. Segunda condição, e não obedecem ao Evangelho. E aí? Dá a segunda face? Perdoa 70 vezes 7? Controla a língua? Caminha a segunda milha? Etc, etc, etc. Usa seu dom com zelo? Não, nem sei que dom que eu tenho. Os que não obedecem ao Evangelho. Deus, estou aqui, ó, pegar o meu carimbo na recepção para eu poder ter autorização, visto, para entrar na porta do céu. Tem dois lados. Primeiro lado, conhece Jesus? Opa, tá, beleza, tá aprovado. Segunda condição, obedece ao Evangelho? Espera aí, vamos abrir o livro da vida, o livro das obras. E aí? Vai receber o carimbo ou não vai? Jesus contrastou a eternidade de vida com a eternidade da perdição ou da punição em Mateus 25 várias vezes. Eu não vou ler porque é muito texto, mas a gente vai lembrar só o que ele falou sobre isso. A primeira parábola é das 10 virgens. Tinha 10 virgens no casamento, algumas ficaram sem óleo e saíram para pegar mais óleo. O noivo chegou, elas não estavam preparadas. Diz assim no 25:10, e saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. Que pena, chegou, elas não estavam preparadas. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Entrou, fechou, acabou, tchau. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Chamaram ele de Senhor. Sabe o que ele respondeu? A verdade é que não os conheço. Ficaram do lado de fora. É ali do lado de fora que vai ter tudo isso que a gente está falando. Depois, um pouquinho para frente, no versículo 28, sobre os talentos. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10. Quem que vai ficar sem talento mesmo? É quem não multiplicou o que recebeu. O quê? De vida. Tá? Multiplica a vida que você recebeu. Não multiplicou? Não multiplicou o talento. O que vai acontecer? Arranquem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Sabe por quê? Porque ele se negou a ponto de se esvaziar e não ter nada. Essa pessoa que não tem nada, porque ele pegou tudo que ele tinha de valor, e ele pôs numa caixinha e ofereceu como sacrifício vivo ao Senhor. Toma, Deus, tudo que eu amo está aqui, ó. Eu não quero nada disso mais. Essa pessoa que fez isso, Jesus disse que vai receber o dobro. Está escrito aqui de outra forma. A quem não tem, até o que lhe tem será tirado. Mas, um pouquinho antes, a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Foi isso que aconteceu num exemplo de Jó. Ele teve o dobro do que ele perdeu. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Olha só. E depois ele vai para a terceira, que é o julgamento das nações. E ali no versículo 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Todas as pessoas de todas as nações estarão ali na multidão. O Senhor vai olhar e vai perceber onde é que a luz do Espírito brilha. Ele vai separar as ovelhas, do resto que é bode. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Avança ali para o 41, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo não é para ser humano. O fogo é para o diabo e os seus anjos, em que a morte e o mar foram lançados. O fogo eterno está recebendo a pessoa que não foi criada para estar lá. Mas ele vai receber isso também. Mas o fogo não era para essas pessoas. É para o diabo e os seus anjos. E ele termina assim no versículo 46. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna.
E ele já tinha dado um alerta lá no versículo 13. Vamos voltar lá para o 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. O resultado dos pecadores perdidos, olha o que Apocalipse diz. Apocalipse 14, 11. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Meu Deus, por que ler um texto desse logo no domingo de manhã? A fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. Vamos pensar um pouquinho sobre o que seria isso? A fumaça que sobe é do fogo ardendo. Junto com essa fumaça, eu imagino que deve ter lágrima, que evaporou. Suor, que evaporou. Sangue, que evaporou. Deve ter sentimentos dos dentes rangendo. Deve ter o som de horror dos gritos sendo feitos. É a fumaça que está subindo. É como se a gente estivesse todos aqui no céu, desfrutando da vida eterna, e ali, próximo, como se fosse aquela chama de Deus descendo lá para proteger os hebreus contra os egípcios, aquele fogo que desceu do céu, essa coluna de fogo que andou com eles por 40 anos no deserto, ela é vista por todos os outros povos. Olha ali, aquele povo é de Deus, não mexe com ele não. E quem mexe sofre a consequência, porque dá para ver aquela coluna de fogo o tempo todo lá com eles. E aí, isso daqui aparentemente vai ser igual, mas não é o poder e a presença de Deus cuidando de alguém. É a fumaça, como diz o texto, a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. Ah, você quer lembrar do que aconteceu com esses maus que fizeram tudo isso com o povo de Deus? Chega mais perto lá daquilo que está subindo. Ó. Aquilo lá está subindo, você está vendo? Ó, todo mundo pode ver o tempo todo, porque está subindo eternamente. É a fumaça do tormento deles. Vai lá para você ver o horror. Provavelmente vai chegar perto, vai ter um abismo, e você vai ver lá essa parábola de Jesus, o rico lá sendo atormentado, e a fumaça subindo com o grito dele lá, com tudo isso que a gente falou, uma fumaça nojenta, de morte, fedorenta, de sangue, suor, lágrima, com gritos de agonia subindo ali o tempo todo. É um terror que nenhum filme que você pode ver pode se comparar com isso. Thomas Watson, um pastor inglês do século XVII, disse: o ímpio no inferno estará sempre morrendo, mas jamais morrerá. A fumaça da fornalha sobe para todo o sempre. Quem pode suportar estar sempre sob tortura? A palavra sempre parte o coração. Tá bom para você? Você perdeu a falta de consciência do inferno? Vamos amenizar um pouquinho rápido, que já passou do horário. Vamos falar do céu. Ufa, glória a Deus. Ai, misericórdia de mim. Misericórdia de mim, Senhor, misericórdia. Vamos falar do céu, por favor. Jesus foi muito claro sobre o inferno, ele também foi muito claro sobre o céu. Não é só a mensagem dele que tem que ser ouvida. Tudo que ele falou tem que ser ouvido. Vamos ouvir o que ele falou sobre o céu? Ele disse a Marta quando seu irmão Lázaro morreu: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Opa, tem uma solução. Você crê nisso? Ele perguntou para ela. Eu pergunto para você. Você crê nisso? Em João 3, ele disse: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para quê? Todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E ele falou sobre o lugar de descanso um pouquinho depois, em João 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Ou seja, é certeza absoluta. Vou preparar-lhes lugar.
E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Aí Tomézão, racional, cego, como nós, perguntou: não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Aí a frase conhecidíssima de Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse caminho é o caminho que Jesus tomou. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E Apocalipse também mostra o céu no capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o mar já não existia, por quê? Porque foi lançado no lago de fogo. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Imagina a beleza disso. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E dá para citar outros textos. Vai para Apocalipse e lê. Muitas maravilhas. Vai para a Bíblia ver o que é o céu, o que é o inferno. Vai lá procurar isso, não fica procurando bênção. Qual que é o nosso papel como igreja diante disso? Qual que é o seu papel como membro da igreja diante disso? Coloca a sua esperança no céu, mas se a sua esperança não te mover a agir na terra, buscando o céu, fazendo ele descer, fica com uma pulga atrás da orelha. Não adianta ficar em casa lendo, orando, jejuando, clamando, se não zelar pelo reino, para que o reino desça. Se não se colocar na mão do Espírito, para que a vontade dele seja feita. Percebe que são 3 movimentos. O primeiro, santificado seja o teu nome. Onde? Na minha vida, no próximo e no mundo. Esse é o primeiro movimento. Começa em mim, passa para o próximo e chega ao mundo. Santifiquem o nome do Senhor, porque é santo. Segundo movimento, venha o teu reino. Onde? Em mim, no próximo e no mundo. Segundo movimento, não sou eu que mando nessa porcaria, não é você também, e não é o mundo. Nós temos um rei que nós haveremos de prestar contas. Terceiro movimento, faça a tua vontade. Faça a tua vontade em mim, faça a tua vontade em você, faça a tua vontade no mundo onde o reino habita. 3 movimentos. Tem gente que fica no primeiro: Deus, eu santifico o teu nome. Deus, desce o seu reino sobre mim. Deus, faça a sua vontade sobre mim. Eu estou precisando de uma bênção. E para nisso, tem que zelar pelo reino, levando tudo isso para fora de você. Tem que sair de você, não pode ficar com você. Ouve, eu estou sendo muito claro: o reino não é seu. É da pessoa que está à sua volta, e tem que espalhar isso. Espalha para um, esse espalha para outro, aí você espalha para mais um, os 2 espalham para mais outros 2, já são 4, vai multiplicando isso exponencialmente. Se nós estamos em 15, daqui 6 meses o reino vai ter que estar em 30, daqui 1 ano em 60, daqui 2 anos em 240. Nós estamos há 3 anos, sabe quem que atingiu? Quem que o reino alcançou? Uma pessoa. Para mim, a Éfeso vai perder o seu candelabro. Ou ela muda de vida, muda de postura, passa a zelar, ou ela vai ser inútil. E Deus está falando. Leia a carta de Éfeso, no Apocalipse. Vê lá o contexto. Removerei o seu candelabro do seu lugar, se você não voltar ao primeiro amor. É a nossa vida. Você quer ter igreja? Precisa mudar. Não dá para a gente ter um clube em que você paga a mensalidade do dízimo para poder pagar o aluguel do espaço. Sinto muito. Se esse é o propósito, é melhor a gente parar hoje.
peço para vocês fazerem uma coisa para mim. Hoje é domingo, vai estar todo mundo pensando, espero que chorando por causa disso, pensando na vida da igreja que está assim. Pega o celular, abre o meu WhatsApp, ou escreve ou manda um áudio para mim hoje, falando por que você está na Éfeso. Qual é a motivação que você tem? O que é que você espera? O que você quer? O que você busca? Porque se a gente identificar 90% sem o amor de Deus, semana que vem a gente vai na imobiliária, entrega o prédio, começa a usar o nosso dinheiro para o reino. E para de dar dinheiro para o dono do imóvel que é ímpio. Não compensa. Ou a gente tem uma igreja sobrenatural, ou é melhor viver a igreja em casa. Fazendo o reino descer para quem está perto da gente. Não precisa disso aqui. Isso é sério. Vocês querem ter uma igreja? Vamos viver a igreja. A gente está tentando fazer o pessoal viver a igreja falando no domingo, orando na sexta e na quinta agora, e dando aula na terça. A pessoa não vem. Eu não sei mais o que fazer para a pessoa viver o reino. Não tem solução se não conhecer a palavra que vai apresentar Cristo para você. Você está lendo em casa? Você está entendendo o que você está lendo? Pois então venha nos ensinar. Você não está nem aprendendo nem ensinando? Está fazendo o quê? Venha aprender a viver o reino para a gente viver o sobrenatural. Porque a minha vida, eu estou chegando lá. Eu estou vivendo o sobrenatural. É difícil zelar, dói. Eu não gosto de chamar a pessoa do pecado. Eu não gosto de pregar cansado disso. Não gosto de ter que estudar, pedindo para Deus ter misericórdia de mim. Me dá ânimo, Senhor. E além disso, me dá uma palavra, Senhor. E além disso, me anima para eu ir lá pregar. Porque eu vou chegar lá, olha o que eu vou ver, Senhor. Eu estou pregando para cadeira vazia. Captou aí, cadeira? Se arrependeu? Não. Que vergonha. Se a gente é uma casa que não recebe o profeta da sua própria casa, o profeta não tem honra. Sabe quem que é o profeta da nossa casa? É Jesus. Ele chamou a gente para ouvir Ele mesmo. Ele está falando, a gente não está obedecendo. Agora vamos ampliar isso? É fácil você ouvir a bronca do Senhor, porque não sei o que eu estou falando, peço perdão. E você acordar e começar a se mover dentro da igreja para que o reino viva no nosso meio e expanda. É fácil fazer isso. Difícil é você zelar para que o reino cresça. Esse é o nosso alvo. A gente está no primeiro passo e está difícil de passar por ele. Como é que a gente vai sair para o resto? Se você se alistou, você topa. Nosso papel é pensar em quem está próximo. Depois que Deus me deu essa palavra, eu falei, misericórdia, eu não quero pregar isso não. Não vou pregar. Não tem escolha, eu tenho que pregar. Porque Ele me trouxe uma consciência gigantesca de quem anda ao meu lado e não conhece a palavra. E eu tenho medo de falar. Eu tenho reticências. Eu posso perder a amizade, eu posso ser perseguido, eu posso um monte de coisa. E eu vejo a pessoa indo para o inferno, esse inferno, e eu fico quieto. E a minha obra de covardia está sendo escrita no livro da vida. Vai chegar lá, aquela fornalha lá, olha só, eu escutei o grito daquele amigo meu ali, subindo da fornalha. Ali eu escutei outro grito de outro amigo meu subindo da fornalha. Ai, aquele sangue ali eu conheço, é daquela pessoa lá, que Deus me trouxe na oportunidade de levar o reino. E eu não levei. Mas eu estou aqui no bem bom. Glória a Deus. Nosso chamado não é para isso. Vamos ficar de pé, porque é só Deus. A partir dessa semana, nós não temos mais oração na sexta de manhã. Se a igreja não ora, a gente não ora. Posso orar em casa, sozinho. Mas nós vamos ter orações segunda,
terça, quarta e quinta, 6:30 da tarde. Não todos os dias. Quando alguém se dispuser a vir. Quinta-feira tem, com certeza, porque a gente vem. Mas se eu quiser vir na terça, eu mando uma mensagem na igreja lá. Hoje eu estou indo para a igreja às 6:30, se alguém quiser me acompanhar. Vai ter oração. A gente deixa a porta aberta e hora das 6:30 às 7:30. Quarta-feira Deus tocou no seu coração. Hoje eu quero orar na igreja. Vou fazer a igreja levantar uma oração, um clamor. Vou lá orar, põe no grupo. Estou indo para a igreja orar às 6:30. Quem quiser ir comigo, vamos junto. E vem. Não vem ninguém? Ora sozinho. Veio um, ora em dois. Veio a igreja, levanta um clamor e faz esse fogo subir no céu. Não tem ninguém naquele dia? Não tem problema. Vamos mudar a nossa vida de busca de Deus. Nossa vida de compromisso. Você faz devocional em casa? É difícil. É difícil. Deixa para 6:30 da tarde. Vem aqui, das 6:30 às 7:30. Não é para ficar conversando. Vai ter um versículo bíblico no Data Show para ninguém ler em voz alta, para guiar a oração. Tem que ser 1 hora orando, porque o diabo está pressionando a nossa igreja, tem gente saindo da igreja, tem gente não participando da vida da igreja, tem muito pouca gente, na verdade, vivendo igreja aqui. Então nós precisamos orar direito, porque é só o Espírito Santo que vai tocar na vida de cada um. E assim nós começamos. Senhor, em nome de Jesus. Falei demais de novo, Pai, mas falei o que tinha que ser dito. Que o Senhor possa tocar nos nossos corações, porque o primeiro a ser quebrantado sou eu, na minha vida hipócrita, na minha teimosia, covardia. Me perdoa, Senhor, se eu não estou levando o teu povo, Pai, a ter um exemplo de uma vida ousada no poder sobrenatural de Deus. Me perdoa, Pai, a culpa é minha. Eu assumo a responsabilidade, pode escrever esses 3 anos aí no meu livro das obras, como trevas. Eu aceito a disciplina do Senhor. Eu aceito em nome de Jesus e eu peço perdão para o Senhor e também para todo mundo por não ser um exemplo de alguém que cumpre as 3 etapas na plenitude. Me perdoa. Mas, Senhor, me arrependo de novo. E junto com o povo que está aqui, que está ouvindo na internet, nós oramos pedindo tua misericórdia, teu perdão, teu renovo, a nova vida, uma unção maior e mais disciplina com ousadia no zelo, para a gente te obedecer do jeito certo. Muda a nossa história, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos perdendo vidas, nós estamos perdendo membros. Membro não é nada, uma vida é tudo. Não permita, Senhor, que a gente seja uma igreja mais ou uma igreja menos. Queremos ser um povo diferente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém?